Fala galera, sejam bem-vindos ao 100º episódio do nosso MTCast. Então, antes de falar do convidado, eu quero agradecer demais a todo mundo que ouve nosso podcast, que marca a gente, que comenta, que manda para os amigos e que está sempre consumindo ali, seja no treino, seja no carro, enfim. É um prazer poder chegar até vocês, contando um pouco da história do triatlo, um pouco de tema, um pouco bastante de esporte, empreendedorismo, enfim, um pouco de tudo mais relacionado ao esporte, que é o que a gente ama aqui no Mundo Tri. O projeto do MTCast surgiu assim que a gente assumiu o Mundo Tri, então, em janeiro de 2021, quando assumimos a gestão do Mundo Tri, veio a ideia já, uma das ideias já era fazer novos conteúdos em novos formatos, e aí veio o podcast, que já em março a gente colocou na ativa com o Antônio Mansur, o primeiro convidado, e agora a gente chega ao 100º episódio, então um número bem bastante marcante, mas com certeza virão outros números marcantes, então é só agradecer a vocês. Então, antes da gente partir né, de falar um pouquinho mais, quero falar do meu convidado. Então, meu convidado muito especial, Rodrigo Lobo, parceiraço aí. Conheci o Rodrigo Lobo, falava, nossa senhora, como esse moleque é forte, como esse moleque anda bem, e continua andando bem até hoje. Nunca consegui chegar perto do que ele andava, mas sempre foi uma referência no esporte quando eu comecei. Então, ele contou um pouco da carreira dele, da trajetória dele no esporte até virar carreira, de um atleta, de uma pessoa, de uma criança gordinha a virar um atleta. Então, quem conhece o Rodrigo Lobo hoje jamais imaginaria que ele fosse, né, fosse uma criança, né, obesa, com sobrepeso. Então, foi muito legal ouvir a história do Lobo, conhecer mais dele, um amigo, alguém que eu tenho ali no esporte. Sempre trocamos boas ideias. É sempre legal de ouvir alguém com tanta experiência no esporte, apesar da pouca idade também, tá ali. Somos da mesma faixa etária, mas são mais de 20 anos dedicado ao esporte, beleza? Vamos falar também da paternidade do Lobo, enfim, pai, agora são dois, então vamos contar um pouquinho de toda a trajetória do Lobo. Antes da gente seguir para o episódio, claro, falar dos nossos patrocinadores. Então, a Dyname, todo atleta merece uma experiência única, e vocês sabem, é por isso que a Dyname é a marca de vinho dos atletas. E para harmonizar com o nosso episódio, a gente traz nesse podcast 100 o vinho do triatlo meia distância, que é um Cabernet Sauvignon Gran Reserva, de cor vermelho granada, intenso, aromas delicados com suave, tostado e especiaria. Então, conheça mais. Eu vou deixar aqui, ó, quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, o QR Code aqui em cima vai direto para o site da Dyname. Se não, a gente vai deixar aqui também na descrição do episódio, seja no YouTube, quanto nas plataformas, nos agregadores de podcast. A Gu, que é a nossa parceira, com um cupomzão de 15% de desconto, o gel mais consumido do mundo, não precisa de mais apresentações. A Tri Design, que está cada vez trazendo mais novidades para o mercado. Então, a gente falou, as meias da In Silence estão lá. As meias são muito, muito boas. Estou usando, vale a pena demais. A gente tem o cupom com a Tri Design válido para todos os itens da Orca. Então, a Tri Design tem um monte de item, de um monte de coisa, mas nosso cupom está valendo para tudo que for da Orca. Então, tem o wetsuit. Esse é o último mês, hein, galera? Vai comprar o wetsuit para as provas que estão vindo. A hora é agora, tem 10% de desconto com a Orca, tá? Bananinha Santa Lídia, que é a marca de doce 100%, doce de banana 100% artesanal. Então, já falei, tem 3 opções da bananinha, e também agora o doce de banana com desconto. Mundo Trip também, e a Bike Fan, nossa parceira, onde é uma loja apaixonada pelo esporte, mais de 10 anos no mercado, com tudo para bike, corrida, trekking, hiking e triatlo. Então, 10% de desconto também na Bike Fan. Todos os descontos estão aqui descritos no episódio, como eu falei, ou no MT Descontos, que está no nosso site e também no nosso Instagram. Não esqueça também de comprar aqui, ó, as camisetinhas do Mundo Tri, e também assinar a nossa newsletter, que a gente está fazendo muita coisa por lá, fechou? Valeu, galera. Agora sim, 100º episódio do MTCast, Rodrigo Lobo. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje, nosso convidado estreante aí da 4044. A gente estava brincando aqui agora sobre isso. Rodrigo Lobo. Fala, Lobião. Beleza, cara? Seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Que honra falar do MTCast 4044. É bom que esse vídeo, que para quem vai assistir em vídeo alguma uma parada aí, não tá vendo cabelo branco, Tá bom, tá bom. mas o bicho tá pegando, a telha tá ficando branca aqui, Gabriel. A gente estava Obrigado, falando, galera. Valeu pela cara, audiência prazer, aí. Vamos bater um papo bom. prazer todo nosso. Segunda vez, depois eu vou deixar para a galera aqui o link da resenha São Paulo, que a gente trouxe o Falsarella, o Felipe Guedes para bater papo também. Lobi, o cara já participou várias vezes aqui de conteúdo no Mundo Tri, sempre coloco ele nas roubadas. Agora a gente vai falar um pouquinho da história dele. E o que a gente estava conversando antes é sobre
A gente teve o Internacional de Santos agora domingo, né? E ele falando que o primeiro dele foi sub-20, né? 16 e 19, e 16 a 19 mais ou menos, e agora 40 a 44, né? E 20 quantos anos de esporte? 23, 24, é isso? É, deve estar por aí. Teve a pandemia, mas vamos considerar que a pandemia foram anos para ter continuando os treinos, né? Não teve não teve prova, mas acho que no triatlon, em termos de ano, não gosto de fazer muito essa conta, mas deve estar em torno disso, uns 23, na corrida um pouco mais, eu comecei a correr um pouco antes. E era nadador de piscina, já nadei no Pinheiro, mas tudo para prova amadora, tá, galera? Esse é 1,68 m de altura, 50 e poucos quilos, não dava para ir muito longe. Por isso que eu fui descobrir o triatlo, porque descobri que piscina não, acho que eu não tinha muita vez. Mas comecei o esporte mesmo para valer lá na natação de piscina com 13 anos, mais ou menos. Aí depois com 16, 15 para 16 comecei a correr. E já emendei uma natação com corrida junto, era o aquatlon, antigamente chamava biatlo, né? A gente vai Né? ficando velho quando antigamente a gente chamava biatlo e mudou para aquatlon. Aí o triatlo ali 2001, aí não tem jeito. Aí 2001 até agora, faz só fazer a conta aí, galera, é isso aí que deu. Deixa pra galera aí. E, cara, você vive postando as fotos de moleque, você não tinha shape de atleta, né? Você era sobrepeso e tudo. Porque eu também sou, eu era o moleque, eu não acho que ainda sou descoordenado, mas eu era bem gordinho quando moleque. E o esporte era mais isso, pra você poder manter o peso ali, poder comer a bolacha lá, o biscoito que a tua mãe deixava, né? Como é que era? Olha, é muito legal falar sobre isso. Gosto muito, até que tem que tomar cuidado, senão a gente vai longe. E primeiro, nem jeito, né? Essa é uma realidade, uma triste realidade que a gente enfrenta. Eu vou dizer que a gente, né? Eu sei que você é bem mais jovem do que eu, mas lá na década de 90, né, que a gente começou a mudar um pouquinho a configuração do esquema, trazendo as crianças e adolescentes, né, para perda de movimento, começa a parar de fazer movimentos, indo mais para dentro de casa, videogame, não tinha rede social, não tinha celular ainda na época, mas tinha TV, tinha videogame, as ruas menos ocupadas, os parques, praças, clubes menos ocupados, e eu vou dizer que foi um produto disso. Ainda mais com uma família com uma tradição de cozinhar bem, de festas, não muitas festas, mas sempre muita regalia. E em casa a gente nunca teve esse conceito. O conceito era, tá muito magrinho, tá doente, né? Então minha avó principalmente falava, nossa, tá muito magrinho, precisa comer mais, né? Precisa comer mais. E é isso, é normal. A gente passou por um processo realmente de transição. E hoje realmente é triste a gente ver as crianças e adolescentes com zero movimento, né? Uhum. Quase zero prática esportiva. Antes a gente realmente ainda via clubes e ruas é, invadidas ali pelas crianças, a gente jogava futebol na rua e tal, mas mesmo assim ainda comia bastante. Então é assim como você comentou, era o porpeta na escola, é, hoje a gente chama de bullying. Eu vou dizer É. que antigamente a gente nem fazia ideia o que era bullying, mas foi importante porque essa, essa vontade em querer mudar, né? Essa força que eu precisei resgatar para querer sair daquela situação, junto com, claro, uma rede de apoio, meus próprios pais me ajudaram muito nesse momento de transição. Aí conheci o esporte, na época, como eu comentei, a natação, né? Antigamente, vai fazer natação, né? Tudo vai fazer natação. Natação era a solução de tudo. Depois a natação deixou de ser a solução de tudo. Ah, natação é ruim, não serve para nada, as academias começaram a fechar as piscinas, vai ter que É. fazer aula de não sei o quê, porque dá mais dinheiro. Mas enfim, é isso. Aí comecei a nadar, aí a natação começou a mudar realmente hábito, por isso que a gente diz que a atividade física é fundamental, porque ela é uma transformadora de vidas, e ela é transformadora de vidas. Para quem lê o livro, eu sempre gosto muito do trecho do livro do Poder do Hábito, que fala que a atividade física é um hábito angular, que ela altera significativa e profundamente outros hábitos, ela enraiza né, ela ramifica para outros hábitos e cria uma raiz muito poderosa. E depois que eu comecei a praticar atividade física, naturalmente os hábitos foram mudando. E não é bem assim, tá, Gabriel? Eu não consigo treinar para comer, porque ainda tenho resquícios de uma tendência para ganhar peso.
Então não é bem assim. Não, eu tinha que controlar a boca também para continuar treinando bem, né? E foi legal, foi um ambiente bem acolhedor. Eu vou dizer que hoje é raro ver um adolescente, né? Imagina, 12, 13 anos entrando no ambiente esportivo. Hoje quase você não vê uma pré-adolescente para adolescente com o movimento como a gente vê hoje, ainda mais num esporte como natação, né? Criar um grupo, inclusive Uhum. o China que trabalha com a gente sempre fala muito isso para quem já me escutou. Ele cuidava desse grupo de adolescentes, então ele levava a gente para as competições de natação amadoras, no Ibirapuera, no Pinheiros. Então foi bem bacana, era meio que a gente brinca o Jamaica abaixo de zero, sabe? Pegar uma molecada assim muito que não tem muito futuro, né, para avançar no esporte, mas foi gostoso, porque a gente viveu um universo saudável e foi um estopim aí, né? Uma lançadeira Uhum. para depois conhecer a corrida, aí juntou corrida com natação, corrida natação virou biathlon, que é hoje aquatlon, e depois botou a bike e aí virou uma miscelânea hoje no triatlo até agora. E, cara, tu fez uma maratona com 17 anos de idade, é isso? Pois é, então, né, avançando, né, como eu falei, na linha do tempo, comecei a nadar com 13, 14 anos, 12 para 13 anos ali com um grupo de jovens. Aí a corrida começou a invadir as academias, né? Para Uhum. quem não sabe, final da década de 90, 98, 99 começou o boom da corrida de rua. Para quem começou a correr com 2010, 2015, 2020, fim da década de 90, realmente a corrida começou a espalhar, a ramificar. Então, a gente pegar ali um crescente de inscritos em provas, né? A gente tinha em torno de 1.000 a 3.000 no máximo atletas inscritos em prova. Depois, Uhum. 2005 para 2010, começou a explodir isso para quase toda a prova, batia quase 10.000 inscritos. Então, as provas também não tinha muita demanda, não tinha Oferta, né? muitas provas no calendário, então os atletas se aglutinavam muito nas provas. Depois, ao mesmo tempo, as provas começaram a crescer, o número de Uhum. provas aumentou realmente vertiginosamente e, consequentemente, também espalhou o número de atletas. Mas aí foi bacana, porque a corrida começou a entrar na minha vida com um grupo de corredores na academia mesmo, sabe? Corredores amadores. Ah, vamos sair para correr. Vamos sair para correr, é o Forrest Gump. Vamos lá, quem aguentar, aguenta. Vamos sair para correr uma hora terça e quinta e sábado. Eram os dias de corrida lá do grupo. Depois a galera começou também a correr todo dia. Aí trouxe um treinador para dentro da academia, para a academia, para vamos organizar isso. Achei muito legal a iniciativa da academia na época de trazer um treinador, né, que tinha uma boa bagagem prática de corrida, chamado Aguinaldo, igual eu faço questão de falar sobre ele, que ele me ensinou muito a prática, o que que é a essência da corrida, aquela corrida raiz, sabe? Comer rapadura na prova, de se precisar correr descalço, corre descalço, não tem problema, fazer educativo na grama, nem sabia para que serve educativo, mas vamos fazer educativo na grama porque ele veio do atletismo de pista, então foi muito bom, eu aprendi muito, levei melancia para as provas, a gente começou a ir para as provas de corrida de rua aqui na Corpore, na época, Aham. que organizava as provas dentro do Ibirapuera, na USP. Levava melancia, a gente fretava um van e cada um ajudava um pouquinho, montava ali uma tenda, participava, todo mundo participava da organização, aprendia a montar tenda, aprendia, e nem fazia educação física na época, né? Então, realmente, com 17 anos, vamos lá, todo mundo para a Maratona de São Paulo. Era em 2000, se eu não me engano. Vamos lá, todo mundo para a Maratona de São Paulo. Se está preparado ou não está, mas vamos lá para a maratona. Era muito engraçado como a gente via a corrida de forma simplificada, né? E, meu Deus do céu, foi um trauma danado aquilo. Gabriel, sofri, hein, bichão? 17 anos, claro, não tinha um processo de maturação ainda Ah, física, né? E mental para encarar uma maratona. Aprendi a respeitar a maratona na primeira participação dela. E por isso que eu digo, galera, não vá para uma maratona sem pelo menos uma casca formada, sabe? Tem um pouco de estrutura. Não me arrependo, mas eu não indico fazerem como eu fiz. E também não crucifico o treinador na época, o grupo lá, e era outra, assim, eu tenho que uhum. assumir que era uma outra situação, outro momento, a gente não tinha tanta informação assim, circulando, planilha de treino, training peaks, papapá. Aí sentei na sarjeta no quilômetro 30, falei, saída da USP, na época, que já mudou bastante o percurso, né? Mas o 30 saía da USP ali, só que cruzava a ponte para ir, depois dava o rolê.
Meu Deus do céu. Sentei e falei na saída da Ponte Cidade Universitária. Falei, o que que eu vou fazer agora? Como que eu vou até o fim? Mas foi legal. Pô, uma senhora passou por mim. Vamos, Rodriguinho, não sei o quê. Vamos, levantei, fui, terminei. Falei, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Sentado dentro do Ibirapuera, lá no estacionamento ali, perto da Bienal. Nunca vou esquecer. Falei, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Aí, ano seguinte, estava inscrito na maratona e terminei a maratona bem melhor, claro, já com Aham. estrutura. E eu falei, meu Deus do céu. Eu falei que eu nunca mais ia fazer, agora fiz e graças a Deus deu tudo certo, me animei a continuar fazendo. Então é isso, essa é a minha história da primeira maratona. Você lembra o Então fica a tempo? dica prática. 4:08 ou 4:10 a primeira, aí a segunda, se eu não me engano, 3:20 e pouco. Pô, Realmente eu não tenho boa memória, tá? Se você um dia me perguntar sobre dados, estatística, tempo, cara, eu sou muito zero à esquerda para isso. Eu gostaria de ter o controle disso tudo, sabe? Se hoje tivesse Strava, lá que tem um histórico, é. tivesse relógio com GPS, mas não, antigamente não tinha nada disso, tá? Era no Timex Ironman mesmo. O Ironman foi depois, era só É, aquele Cássio, na era, época era um Cássio. Eu corri com Cássio e um tênis, muito, nem lembro o meu primeiro tênis, cara. Eu gostaria muito de ter essa história, mas moleque, imagina, 16, é. 17 anos. Vou ficar me apegando a fazer controle. Puta, nem guardei minhas coisas todas. Queria ter guardado camiseta. É que Eu você era nem muito imaginava, né? desapegado. Não Não, imaginava não, que isso seria imagina. tua Achei vida. que a corrida fosse passar rapidamente por mim, sabe? Foi só um agente de transformação, me ajudou a emagrecer, a perder peso, e realmente aumentou o déficit, o déficit calórico, junto, Uhum, claro, com os hábitos que foram mudando. uhum, Então, a corrida realmente ela foi muito importante, porque entrei na tribo dos corredores, sabe? Então era muito gostoso fazer, né? Quando a gente vai para o esporte, a gente vai para uma tribo, né? E é é, muito importante a gente entender isso. A tribo dos corredores, a tribo dos triatletas, e todo mundo da mesma tribo que a tribo do esporte, né? Da uhum, essência do esporte. Isso deveria, infelizmente, a gente não vê muito isso, vê as rixas entre corredor, triatleta, ciclista, mas é todo mundo todo com o mundo. mesmo propósito, né? E é isso. Eu fui da tribo dos nadadores de piscina, fui da tribo dos corredores, ainda sou da tribo dos triatletas, sou da tribo de todo mundo É do também. E esporte. agora tem que ser, porque agora eu trabalho com isso, né? Então é uma tribo única também. E que momento você falou, já nadava, já tinha maratona aí, já tinha corrida, e que você botou a Uhum. bicicleta? Você falou, não, vou fazer. Por que que você foi fazer? Já tinha, também era nessa Ah, descoberta, curiosidade? eu acho que, por isso eu não posso ser muito saudosista, são fases diferentes, são Ah, épocas diferentes, eu não posso crucificar quem faz diferente, mas eu gosto muito de como aconteceu comigo e eu gostaria que as pessoas pudessem passar por esse processo, né? Viver cada esporte isoladamente, sentir o que cada um tem de melhor, evoluir habilidades específicas em cada um deles e juntando e conectando uma peça, uma engrenagem de acordo. Vamos refinar cada peça e começar a conectá-la, hum, né? Vamos polir, vamos engraxar. Hoje você já vê, vamos lá montar tudo de uma vez e tudo meio torto mas é isso. Então, fazendo essa analogia, eu, né, nadei um tempo em piscina, aí a gente começou a beliscar as travessias na época, né? Putz, primeira travessia terminei em último, lá em Bertioga, em Dayá, era da Atlantis aí, numa academia de São Bernardo aqui que organizava, mas tudo da mesma uhum, nata, hein? É tudo a mesma, né? A mesma, mesmo organizadores, só que uhum, em épocas diferentes. Então, São Bernardo tem também uma escola aqui, o Igor de Souza, né? Tem, tem uma galera aí, Aguinaldo, tá? Uma galera das antigas aí que está até hoje no cenário de Águas Abertas. Então, eu tive bastante possibilidade, ainda mais a gente treinava, que, né? Poderia treinar na Estrada Velha de Santos ali, né? Então, eu tive um contato precoce também com Águas Abertas é, ali com 16 anos de idade, 15 para 16 anos. Aí, como comecei a correr, a gente, vamos ver o que que tem de. Dá para fazer os dois? Por isso eu também tenho que agradecer ao China, ao Marcelo Ramos, aí, nosso, que inclusive trabalha com a gente. Ele que foi o grande aventureiro ali. Vamos ver. Tem sim, tem as provas de biatlo lá em Santos do Núbio, né? Eram poucas provas, poucos uhum. circuitos realmente de biatlo que tinha aí pelo Brasil. Infelizmente hoje também tem pouco, né?
Não tem tanto pouco assim, é que a gente fala pouco deles, né? Mas tem circuito lá, circuito Mari, circuito TH5, Hum, tem boas organizadoras da Baixada ali que é, fazem circuitos de aquatlon hoje, que é natação e corrida. Para quem não sabe, tá, infelizmente tem gente que não vai saber, né? é, Falar de aquatlon. Galera que já tá no Ironman, aquatlon é a natação com a corrida juntos. Você nada e é, corre na sequência. É isso, nada e corre. E a distância curta, 503. Então, na época, a gente só nadava 503, cara. Hoje, se você programar, convence o atleta para nadar 503. Para nadar 500 e correr 3 quilômetros na sequência. nem Ah, não vai. vou pagar para isso, não vou descer para fazer isso. Aí, olha só como foi mudando. O próprio Núbio criou o Super B, que era 1006. Foi onde eu estreiei. Aí, Eu estreiei no então, 2006. ainda já estreou no 1006, tá vendo? Nem fez o 503. Mas aí ele sentiu a necessidade de criar o 1006, porque olha só. Aí a gente começou também a fazer o 1006. E como estava muito perto do triatlon, por conta do mesmo organizador, que era o Uhum, Nube, ali, a é. NA Esportes, o mesmo ambiente, um era lá em São Vicente, depois começou a mudar para Santos. A gente começou, vamos ver o que é o triatlon, desceu para assistir prova, e, e, e claro, não vou dizer que com 17 anos, né, ali, 16 para 17 anos, eu já sabia o que eu queria da vida, quero fazer triatlo, nada. Surgiu a oportunidade, uma bike emprestada de um amigo que ia viajar para a França, fazer um intercâmbio, o tio dele deu para ele de presente uma Vitus, que é uma bike francesa, e, puta, bike maravilhosa na época, assim, já tava meio defasada, que era da década de 90, início de 90. Eu Uhum. comecei início de 2000, tava com 10 anos para trás essa bike. Mas, cara, eu tinha uma bike para fazer aquilo. Eu não ia, na época, comprar uma bike para fazer um triatlon, nada disso, mas pintou a oportunidade, caiu no meu colo, Uhum. assim. Eu também, não é que caiu no colo, eu fui atrás. Falei, É. opa, empresta essa bike, já que você vai ficar um ano com ela fora, eu vou dar uma arrumada nela e você me empresta, deixa comigo esse ano quando você estiver fora. Até que esse amigo nunca pedalou nela depois, tá? Nem antes. Ele não era muito do movimento, meu amigão aí de infância, mas ele ganhou do tio dele, que é o italianão, que tinha uma bike lá, que deu para ele, era o padrinho dele. Abrindo a observação, nunca vou esquecer desse dia. Fui numa fé, no aniversário na casa desse tio, e esse tio chegou no, olha, ele chegou para esse meu amigo, né, o sobrinho dele. Cara, Brunão, chamava Bruno, nunca te dei nada, né? Eu sou seu padrinho, nunca te dei, acho que ele, não sei se ele tava bêbado, nunca te dei nada legal assim, né? Vem aqui. Aí foi num quarto lá e eu fui com ele. Eu já tava namorando o triatlon, cara, já começando, né? Eu nem pensava em comprar bicicleta para fazer triatlon. Ele, olha essa bicicleta aqui. Você quer essa bicicleta? Esse meu amigo, cara, totalmente sedentário, assim, sabe? Low profile, nunca pensou em pedalar e eu já tava, cara, já beliscando. Eu era o chato dos amigos que já É. tava no esporte, né? Aí quando ele ganhou, essa bike é pra você. Era uma bike road já, né? Uma Vitus, pra quem não conhece, uma bike road com câmbio no quadro ali. Falei, uau. Aí eu já fiquei de olho na bike ali. E quando pintou a oportunidade dele viajar, eu falei, Bruno, não, tem pressa essa bike, cara. Eu vou dar uma refinada. Comprei umas coisas nada a ver pra ela, que na época eu nem sabia. Tinha uma sapatilha errada, um taquinho errado, um pedal errado, um taquinho de mountain bike. Nem sabia que era taquinho tinha de road, de mountain bike. Troquei o banco, botei suporte caramanhola atrás. Falei, uau. Aí ele me emprestou. Aí estreiei no Internacional de Santos, ali em 2001. E justamente com essa bike emprestada, e vambora, também aventureiro, eu com China, né, o grande China que eu, como parceiro de aventura aí, vambora, vamos inscrever no Internacional de Santos, paguei R$ 90 a minha inscrição no Internacional de Santos, que fazia na academia com fichinha preenchida, não tinha nada de internet, e a gente estreou no triatlo olímpico lá em Santos em 2001, e foi uma experiência maravilhosa. Eu vou dizer que depois de lá, a gente fez a lição de casa, né? Participar do Troféu Brasil, que era o short, só tinha short na época, hoje é sprint. A gente fez vários sprints, e foi muito legal. E sem deixar de fazer os aquatlons, né? Uhum. Para aperfeiçoar, a gente começou a botar os duatlons no meio. E é isso, essa foi minha história no triatlon, foi assim que começou. Cara, legal, legal ver essa história da bike.
Eu acho que peguei um pouco. Eu comecei a triatlo tarde. Eu tenho a mesma idade que você, eu vou fazer 39 esse ano, estão na mesma idade aí. Mas eu fiz o Super B, eu fiz esse de 1006, porque eu pensei a mesma coisa. Falei, não vou descer para Santos para fazer 500 com 3. Mas aí logo depois, claro, quase morri, né, infartado na prova. Falei, não, vamos respeitar e tal. E fui pro sprint, fiz o sprint pra caramba. Mas era legal, porque a Internacional de Santos continua não tendo outra opção de distância, é uma distância só, e era o charme da prova era esse. Então, era uma prova mais longa que você já tinha feito maratona, então a Internacional de Santos era de boa para você. Pô. Então, mais ou menos. Para mim, o olímpico na época é como se eu estivesse fazendo um long distance. Para você ver como era diferente. A gente É. tinha uma carga de treino muito baixa, muito pequena. A gente não sabia o que era treinamento para valer, né, de triatlo. A gente foi um aventureiro. Tanto é que eu estava entrando na faculdade nesse momento. Olha como foi importante o esporte para mim. Ele me fez tomar a decisão de Uhum. querer viver isso 100% da minha vida. Entrei na faculdade em 2001, bem quando eu estrei no triatlo ali, bem no momento. Então o esporte já estava muito forte, muito presente na minha vida. Eu estava em dúvida se eu ia estudar. Tanto é que, essa é uma história, para quem já ouviu algum podcast, eu nem sei se eu, qual dos que eu conversei falei sobre isso, mas eu decidi minha profissão na fila do banco, que a FUVEST, lá na época, pagava no banco. Você entregava a ficha no Banco do Brasil, Uhum. e eles enviavam depois, né? Você já pagava ali, eles enviavam. Eu tava com um lápis, eu tava com uma caneta e uma borracha, porque eu tinha colocado engenharia ou educação física, ainda estava muito em dúvida. E lá na fila do banco, eu apaguei e botei educação física, aí foquei Caraca. e fui estudar sobre isso. Né? Não estudar sobre isso, né? Porque também não tinha. Uhum. Hoje você consegue um monte de curso online. Antigamente você não sabia nada, não tinha. A corrida de rua era muito pouco ainda explorada, né? Tinha muita coisa lá fora já produzida, né? Principalmente de biomecânica e Uhum. fisiologia, mas na prática, método de treino era muito, muito básico. E hoje também, né? São grandes estudiosos do treinamento esportivo que a gente usa até hoje eu vou Uhum. dizer que é o que mais funciona para a grande maioria, né? Os métodos tradicionais de treinamento que seguem uma sequência lógica, evolutiva, construtivista, vamos dizer assim, Uhum. né? Se a gente tiver que denominar dessa forma. E na faculdade eu aprendi um pouco na prática, apesar de ter feito educação física e não esporte, não tinha treinamento esportivo, nada disso, mas eu fui um grande curioso, fui aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Uhum. E também o Conselho de Assessoria Esportiva estava ganhando força na época, né? A USP era onde nem tinha muita coisa no Ibirapuera, a USP era onde o cenário que rolava as assessorias. E eu era do ABC e não acabei não morando em São Paulo, então era difícil a gente ter acesso a tudo, ao que Uhum. estava rolando de treinamento, o que os outros faziam, o que o mundo fazia. Então foi difícil, a gente foi aprendendo meio que na marra, né? Carga de treinamento, a volume, o que que é. A gente, nossa, cara, era duas voltinhas na Estrada Velha ali, que era vazia a Estrada Velha na época, imagina, 2000 não tinha ninguém. Era perigoso treinar lá, não tinha um clube para você parar, parava lá em qualquer lugar. Eu tenho atletas de longa data que começaram em 2003, um pouquinho depois, né, quando eu comecei já a começar a brincar, né, como treinador de triatlo, né, os primeiros atletas que eu tive, inclusive pessoas conhecidas como a Flávia Bellini, né, que ela do circuito aí, para quem conhece, também de longa data, a gente Flavinha. treinava, cara, chegava lá 9 da manhã, fazia uma voltinha lá, tava bom, cara. Tava mó gostoso treinar, era tranquilo, ninguém ficava olhando o que a gente faz, postava nada. E claro que a gente foi vendo, ó, tá faltando, vamos lá, vamos subir, começar a entender, montar planilha, começar já a entender o que é uma planilha de triatlo. Uhum. Então foi muito bacana, porque eram realmente poucos treinadores de triatlo, poucos atletas de Uhum. triatlo, né? Não sabia o que era Ironman, cara, de verdade. Não Ironman, tinha, né? Era a época não 2001 ali, sabia. esse período era o triatlo olímpico, né? Literalmente virando olímpico, né? Muito cara, Exato. já gravei aqui com o Macedo, Amando Barcelo, Uhum. Yashiro e tal, e era isso, né? O Marcos Paulo era o treinador de muitos desses atletas, Exato. e era muito
tentando, pegava a revista gringa e aprendendo, e não tinha. Acho que talvez hoje a gente esteja mais num. Atletas formados, triatletas, né? Mas antigamente não, né? Todo mundo Uhum. de no tentativa e Jogou para erro, né? outra modalidade. Isso, de outra modalidade que vai experimentando, exatamente, tentativa e erro. E, e eu gosto de ter, para mim foi muito importante ter começado nesse período, apesar de ainda ter uma geração para trás. Eu comecei na segunda geração, vamos É. dizer assim, no Brasil. Primeira geração vem de 80 e pouco para 90 e pouco, né? Que é onde o triatlo começou a entrar no Brasil, né? Uhum. Tanto é que quando eu comecei no Internacional de Santos, estava na 10ª edição, mais ou menos. Hoje está na 31ª, segunda, enfim. É. Estava na 9ª ou 10ª edição. Então, tem 10 anos para trás ali que eu não vivi, eu vivi bem de longe, né? Como eu Uhum. comentei, vivi de longe, participando de biatlon, de travessia. A gente não tinha realmente muito acesso a nada nas telas, É. facilmente, no celular, as coisas, ou no computador. Na faculdade, como eu estudei ali na USP, tinha realmente o período, principalmente o periódico Triathlete, né, que é o periódico que chegava lá sempre atrasado. Então, cara, a gente consumia revista, era o único local que a gente viu que estava rolando, assim, e era em inglês, mas de equipamento, sabe? E começava a ter contato com o triatlon. E não tinha mídia aberta, ainda não tem muita mídia aberta falando sobre isso. Uhum. E então é isso, a gente viu o esporte de uma forma diferente e ele enraizou de uma forma diferente, né? E tudo hoje em dia né, com tudo muito fácil, certo? Ela costuma entrar e sair rapidamente, né? Às Uhum. vezes a gente vai e entra rapidamente porque tem acesso rápido, mas não aprofunda, não faz a lição de casa, não desenvolve competências e habilidades específicas e sai dele porque meio não deu certo, É. não teve paciência para acomodar, para entrar o esporte na rotina de vida, né? Porque, cara, é um esporte que requer muitas horas, não muitas horas, mas é muita disciplina. Uhum. E você tem que fazer 3, 4 coisas, na verdade, cara. E 4 coisas na semana, se você não tiver uma boa arquitetura, organização, e eu vou dizer que para mim foi muito bom ter começado como um jovem, né? Hoje você não vê mais a categoria 16, 19 anos Uhum. começando no triatlon. Infelizmente, não. A gente vai ver daqui a pouco, que os pais estão começando a introduzir as crianças, seus filhos, no esporte, e muito provavelmente a gente tem aí, talvez nos próximos 3, 4 anos aí, já categorias 16 a 19 já tem prova que recentemente que eu não vi categoria. Você olhava lá no start list, eu não tinha quase ninguém. E quando eu comecei, a categoria 16, 19, 20, 24 era É. extremamente forte. E a gente foi meio que aprendendo conversando com outros, sabe? Não tinha, e tinha pontuação, né, de ranking, era legal. O Troféu Brasil ranqueava também. A gente queria, tinha poucas etapas, por isso que eu gosto de circuito. Hoje em dia, circuito não pega mais porque tem tanta prova que você não É. consegue fazer mais o circuito porque você quer fazer outras coisas. Mas antigamente você entrava em circuito da Corpore de corrida, circuito do Troféu Brasil, pontuava, fazia conta para ver se ia dar ou não. Era bem diferente. E como você disse, só tinha no Troféu Brasil distância de sprint, depois comercialmente ele teve que colocar o Elite Amador, né, que era o distância só quem tinha melhor tempo poderia fazer o Olímpico, ou na época profissional fazia o Olímpico no Troféu Brasil, aí depois teve que abrir a porteira para todo mundo. Mas é isso, a gente realmente de carga de treino era, Uhum. era baixa, a gente não. Então, olha só como a gente vai longe, né? Mesmo o maratona nas costas, já, né? Uma, duas maratonas nas costas, é diferente. Fazer maratona é uma coisa, fazer triatlo é outra. Uhum. A carga de treino que a gente tem que ser específica, distribuindo as 3 modalidades, o nadar, pedalar e correr, se eles não estiverem bem organizados e bem específicos na sua rotina semanal de treino, não é porque você é maratonista que você vai ir, também não é porque você é triatleta Ironman que você vai fazer uma maratona e vai ser fácil, Sim. né? Não é bem assim, né? Tudo é especificidade, eu tenho que encaixar aquilo de uma forma organizada que seja específica Uhum. para fazer bem. Não que nem muita gente que está vindo da base, talvez sopra para ir para o primeiro triatlo, porque não está fazendo talvez o pedalar e correr de forma organizada ou os treinos combinados para preparar o corpo para isso.
Então, o triatlo ele requer um treinamento específico. Então, Uhum. não era bem assim, tá, Não. Gabriel? Fazer o olímpico, para mim, tanto é que eu colocava três caramanholas cheias de água, uma na época, isotônico, com água de coco, cara, três caramanholas cheias para fazer o olímpico e morrendo de medo, frio na barriga, será que vai dar? Era muito legal, cara, muito legal. E foi importante a gente respeitar, Sim. sabe, a distância para a gente, respeitando, a gente aprende e a gente consegue evoluir. Respeita, aprende e evolui. E assim, essa é a sequência da vida, né? Para tudo na vida, na verdade. E, cara, em que momento que essa coisa mais lúdica virou uma coisa mais séria, no sentido de falar, cara, eu sou bom, eu quero ganhar o circuito do Troféu Brasil esse ano, e para virar um atleta ali de performance dentro da parte amadora. Como é que, quando virou essa chave? Olha só que interessante, mesmo na categoria 16, 19, 20, 24, eu nunca subi no pódio. Tanto é que no biatlo, na época, eu só fui subir no pódio, a gente começou 15, 16, vai, acho que com 15 anos ali. Depois de 2 anos eu consegui o primeiro pódio. Acho que depois de um ano e meio, mais ou menos, consegui o primeiro pódio no biatlon. E olha que era quinto ali, começava a ver nas fotos, né, quinto, quarto, foi subindo aos poucos, para terceiro, segundo. E é legal. Infelizmente não tem tanta foto, né? Senão a gente podia fazer um álbum e tal. Eu nem me preocupava também em guardar as fotos e tal. Mas de 2004 para 2005, que eu realmente demorei uns 3, 4 anos para consolidar, no esporte, entender o Uhum. que é o esporte, começar dar o tempo de maturação nele, né, realmente o tempo de maturação no esporte, para que as habilidades específicas elas pegassem para valer, pra você saber tomar decisão rapidamente frente aos perrengues que acontecem no esporte. Então, não necessariamente eu melhorei por melhorar Uhum. minha capacidade aeróbia, minha potência, nada disso. Muito provavelmente eu tenha melhorado por ter aprendido a fazer o esporte. Aprender a navegar na natação, a levar uma pancada na cabeça e continuar nadando bem, a pegar uma esteira de alguém. Então, essas habilidades foram mais desenvolvidas mais rapidamente do Uhum. que deram mais base em relação ao desenvolvimento mesmo aeróbio, né? Desenvolvendo hoje que a gente não tinha nada disso, de carga de treino 10 horas, 8 horas, nada disso. A gente fazia a mesma coisa, ia lá fazer o mesmo treino e tá bom. Mas 2004 para 2005 que começou os primeiros pódios ali de quinto lugar no Troféu Brasil, tanto é que tinha, acho que meu primeiro pódio, olha só como eu não me apego muito a isso, mas acho que no Troféu Brasil em 2005, na USP, se eu não me engano, foi o primeiro pódio de quinto lugar, na categoria, acho que na época 20-24. Aí depois, a partir daí, de 2004, 2005, 2004, 2005 até 2010, mais ou menos, aí eu vim escalando de forma bem, Uhum. bem evidente ali, bem exponencial. Aí já começava a ganhar as categorias, mas, assim como a gente teve na resenha ali né, com o Guedes, o Faltarella e tal, era uns embates bons aí com a velha guarda aí do triatlo ali, que começou naquela época também, né? Tinha uma molecada boa, então ficava sempre ali entre os três, quatro primeiros, e aí a partir de 2010 começou a dar mais um salto, 10 para 13, aí sim a gente já sabia mais do que era treinamento, o esporte, né, já começou a parte como o desenvolvimento como coach e atleta já começou a se misturar mais um pouco. Uhum. Isso para mim é bom e ruim ser treinador e atleta. Bom porque se você gosta, você fala sobre isso o dia todo, aquilo é a sua vida. Ruim porque é complicado, a gente não consegue largar o osso, sabe? Então, eu vou dizer que, puta, tem que desligar a chave como treinador, ligar como atleta. Eu nunca soube fazer isso muito bem. Agora, olha, depois de muito tempo, tô tentando fazer esse processo de virada de chave, né? Porque tem jeito, a gente é apaixonado pelo esporte. Quando vai para uma prova, quer fazer o melhor. E em 2013, eu voltei pro long distance. E aí, realmente, de 13 até 18 foram os melhores anos. Até 19, praticamente, foram os melhores anos.
que é aí já no estado de maturação realmente bem desenvolvido no esporte, já colocando maior volume de treino. Por isso que, galera que está ouvindo, coloque volume de treino quando tiver preparado para colocar o volume de treino. Porque fazendo as coisas de forma acochambrada e botar uma carga maior do que o seu corpo está preparado para receber, isso não é legal. A gente não vai aprender nada. A gente, na verdade, vai traumatizar Uhum. e vai gerar tanto estresse e ruído no corpo que talvez nos tire precocemente do esporte. 2004 eu fiz o long distance, Gabriel. 2004, lá em Pirassununga. E Uhum. eu já tinha, cara, 3 anos praticamente. Estava indo pro terceiro, 2001, 2, 3, indo pro quarto ano do esporte, cara. Eu tinha 3. Mas não tinha essa carga de treino, não tinha o equipamento, talvez, devia apropriado para fazer uma prova mais longa. Fiz de sunga, né? Vai beber, todo mundo, a gente fez assim, usava sunga até 2005, 2006, até o primeiro macaquinho, acho que foi ali por ali. Cara, aí esse gerou trauma. Diferente da minha primeira maratona com 17 anos, o primeiro long distance 2004 lá em Pirassununga, cara, esse eu fiquei com medo. Falei, meu Deus do céu, sofri, mas sofri muito, 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 muito. Aí demorei 9 anos para voltar para lá, 9 anos, de 2004 até 2013, longe, não queria nem ver long distance na minha frente. E é bom que tinha, na época não tinha problema nenhum, cara, de verdade, Gabriel. Não tinha problema nenhum. Se você não fizesse triatlon longo, não tem problema nenhum, cara. Ninguém ia Ninguém, te pouca gente crucificar, fazia, né? não ia ter menos like, não ia Ah. nada, 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 cara, de boa. Mas aí, 2010 para 11, aí a longa distância aí é mais um momento Hum. do triatlo que começou a dar mais uma subida. A longa distância mesmo para valer, né? O Ironman começou a entrar na vida, ganhar mais força, Uhum. né? 11, 12, o próprio Ironman Brasil começando aquele coisa do sold out em poucos segundos. O triatlo de longa distância realmente invadiu. Aí começou a chegar mais próximo da gente, né? Com mais atletas conhecidos já fazendo, mais amigos conhecidos já fazendo a prova. Mesmo assim, eu fugia dele. Quero longa distância disso e quero distância de atleta que queira treinar comigo por causa disso, cara. Cara, quando o atleta ele vinha com a ideia de fazer Ironman, eu já dava na cabeça. Não, não, não. Vamos fugir disso, vamos para outra coisa. Aí foram 3 atletas importantes ali, 2013, cara, para nós ali, porque como treinador eu tive que entrar mesmo nessa onda, sabe? Uhum. Começar a treinar atleta para o Ironman, Como né? negócio, né? Um Você tinha que grupo, fazer. um grupo de 3, 4 atletas me obrigou a entrar para valer, ou eu entrava para valer, ou estava fora, né? Não Uhum. tinha muito não tinha para onde correr. E a concorrência de assessoria também, né? Muitas assessorias entrando no mercado ali bem nesse período de 2012 para 2014. Então o negócio começou a ficar sério. Aí eu falei, ok, vamos lá, vamos começar a entrar na longa distância. Eu comecei a aprender um pouco, e mesmo assim, carga de treino era bem diferente do que a gente treinava hoje. A gente vê atleta amador com 20 e tantas horas de treino. Antigamente, a gente botava um atleta no Ironman com 12, 13 horas de treino e já esmirilhando o cara na época, né? E aí é isso. Foram bons anos ali, como eu falei, né? Já respondendo, voltando para a resposta da pergunta. O triatlo olímpico, para mim, eu já estava arrebentando, sempre era Uhum. campeão de age group, ou estaria entre os 3 ali. Em 2013, voltei para o long distance. Também já fui na época, acho que ninguém sabia que. Também o Célio, na época, ele era mó zona com regulamento. Tirou a premiação, voltou a premiação, tirou a premiação. Acho que os profissionais não foram para a prova e premiava todo mundo junto. Era profissional com amador, Era é o quem Open, chegasse né? primeiro. É. Largava todo mundo junto, então era open. E, cara, eu fui o terceiro geral ali, voltando no meu primeiro long distance, voltando em 2013. Ganhei dinheiro. Fiz 4:01 já no retorno voltando no meu Nossa. primeiro long distance para preparar para o Ironman que eu estava inscrito em 2014. Aí sim. Voltei para o Long Distance 2013, fiz Pirassununga em novembro, como já preparação para o meu primeiro Ironman 2014 em Floripa, que queria conhecer realmente o que era esse negócio. Falei, Uhum. vamos conhecer o que é esse negócio, já realmente, né? Vamos parar de fugir, porque o mercado já estava exigindo essa entrada. Rodrigo,
Vamos pro Ironman, cara. Olha só, né? Como não foi necessariamente uma decisão minha, foi uma Uhum. decisão meio que em conjunto, um pouco minha e muito mais pautada ali no, com mais influência do mercado mesmo, né? Dos atletas. Legal. E vambora, vai pro long distance aí, para longa distância. E é isso. Aí, 2014, Ironman Brasil já estreou com vaga para Kona, subiu 9 na época, que já era bom pra caramba, mas sub 9 Ainda é era, bom. hoje não, hoje Ainda é bom, vai. ainda não, 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 hoje é o sub 8 e 5, 8:40, 8 sub 9 já é igual no sub 3 na maratona, já não é suficiente. Mas é isso, aí a partir daí, desde 2014, quase todas as provas que eu entrei praticamente de age group, entre os três primeiros, aí começou realmente o nome no. Olha só, né? O nome no triatlo para valer mesmo começou a pegar, indo para a prova de longa distância e sem deixar também de protagonizar nas Uhum. provas mais curtas. E isso eu nunca deixei de lado. Mas curioso Então é isso. isso. Esse é, Eu não sabia que você tinha mudado por essa demanda também de mercado, né? E falando para a galera que talvez tenha pouco tempo de triatlon aqui, antigamente, e aí estamos falando de 2000, dessa época que o Lu falou, 2013, 2012, você tinha um 70,3 que era em Penha, tinha um longo distance Pirassununga, que ainda existe, hoje acho que está continua com o Célio, né? É, mas acho que tem um outro evento lá da Blue Series lá que tá rolando também, mas era esse do Sério, de Pirassununga, e talvez devesse ter algum... Tinha um outro longo distance, esse Ubatuba, eu sei que teve, mas eram pouquíssimas provas de meia distância, então por isso todo mundo era da curta e tinha um Ironman já. E aí depois isso foi aumentando. Hoje a gente tem circuito com seis, só da marca Ironman tem seis, né? Cinco, né? Cinco meios e mais um. Você pode fazer um meio todo final de semana hoje em dia no Brasil, mas era uma época diferente, né? Não tinha mercado para isso, né? Um mercado consumidor. E mas interessante, cara. E acabou que a escolha foi a certa, né? Porque não só como atleta, mas como um negócio, porque hoje o mercado é completamente do avesso, né? Você tem muito mais atleta querendo fazer meia e longa distância e a galera, né, não, já vem apaixonado, mirando isso e não vem para curto, né? é, é, é impressionante, Gabriel. E realmente, sei lá, acho que eu era muito jovem, eu gostaria de ter mais memória para tudo isso, sabe? Eu não me apego muito, eu me apego muito no presente, nem sei meus melhores tempos, nada disso, mas eu gostaria de um dia poder talvez escrever alguma coisa sobre, né? Mas eu não vou ter a capacidade porque eu não registrava. Mas é isso, realmente isso que você falou foi perfeito, né? As provas, foi tendo procura, foi tendo procura. Uhum. Hoje, realmente, como você falou, se bobear, você consegue primeiro corrida de rua tem 10 rolando na cidade. Antigamente a gente ia no jornalzinho para caçar as provas e, puta, fazia também já é difícil acesso, né? Tanta informação do que tinha quanto a pessoas fazendo. Uhum. Mas tem algumas coisas muito curiosas que eu não, na minha vida que eu lembro muito, sabe? Então, falando antes do triatlo, né, da corrida, essa tribo, né, de corredor que era muito pequena, mas a identificação era muito grande. Hoje é muito comum, assim, enquanto qualquer um corre. Hoje no meu condomínio mesmo tem muita gente que corre amadoramente, Uhum. amadora mesmo, assim, nem com acompanhamento nem nada. Mas antes era raro você encontrar um corredor na rua com a camiseta igual da sua prova que você participava no início dos anos 2000, fim de 90, fim dos anos 90. Triatlo é a mesma coisa. Quando se encontrava um triatleta, cara, era muito legal, puxava assunto e quero contar essa história. Quando você via um Ironman, uma pessoa que fizesse Ironman, cara, era raríssimo, sabe? Era Deus. E de verdade, porque não tinha muita oferta para fazer, as provas Uhum. poucas que tinham uma prova no Brasil, nem no mundo as pessoas não iam viajar muito para fazer prova, não tinha esse intercâmbio, né, essa globalização das provas, hoje você já vai fazer provas em qualquer lugar, não precisa necessariamente fazer aqui, até por conta da facilidade, né, de acesso, inscrição, a tudo. Então mudou muito, 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 muito. E é legal, porque, cara, isso virou, como você mesmo disse, o mercado.
É. mercado. Tanto é que a gente está trabalhando com isso agora, graças a esse crescimento, Hum, né? Ele cresce meio torto, a gente vai tentando dar uma parada nas arestas, né? Para também não perder o mercado. Ele não, a importância da gente também, não como responsabilidade, de forma responsável, vamos dizer assim, também direcionar de uma forma, porque ao mesmo tempo que o esporte é maravilhoso, ele pode te derrubar, ele pode se tornar extremamente perigoso. hum, Então, essa fácil acesso, demanda as provas, há muitas provas e tal, a facilidade ao clique no, vou fazer uma inscrição, vou clicar lá, mas sem o devido preparo, sem saber se minha rotina comporta isso, ele derruba o caboclo, cara. Derruba na mesma crescente de 6 meses, que sai do zero, quer fazer um Ironman 70.3, ele te derruba e, hum, cara, em 6 meses que ele te cresceu, ele te derruba em seis. hum, Até menos, derruba na mesma hora que você cruzar a linha de chegada, porque você colocou seu corpo numa situação de perigo. E sua mente pior ainda, se você não soube lidar com essas frustrações ou expectativa não atendida. Ela te derruba, cara, derruba. A rede social, junto, ela te derruba mais ainda, hum, né? Ela é extremamente perigosa. Então, hoje a gente tem um papel muito importante. A gente tem uma demanda muito significativa de atletas para longa distância. A gente tem uma grande responsabilidade em não educar, né, mas em guiar, em fazer e ser um agente realmente promotor do real sentido do esporte na vida daquela pessoa. Administrar uma carga de treino que seja saudável, ser um consultor, né, de estar no momento ou não estar no momento, de acordo com o feeling, com a percepção. Então, um ótimo treinador hoje, ele não é aquele que olha o Training Peaks e põe lá o tal de ATP, que é o Annual Training Plan, que ele mostra a carga de treino que você tem que ter para chegar, a quantidade de treinos que você tem que fazer, o ciclo que você tem que fazer para chegar na melhor forma, fisiologicamente perfeito. Ele é maravilhoso. Só que um bom treinador é aquele que tem um feeling, que fala, cara, dane-se CPL, TSS do dia, hoje talvez não dê para você fazer isso, porque aconteceu alguma coisa e tudo bem, vambora, a gente reprograma, ajusta, faz uns, né, modula isso. Então, indo para a linha, né, que a gente já hum. está entrando um pouco na linha agora já da longa distância, do mercado da longa distância, tudo. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo com essa oferta de muitas provas. Em comparação, a gente compara muito, tá? Se o cara fez, eu faço também, É. né? O meu amigo, tá um grupo lá fazendo, eu vou fazer também, né? Mas acho que eu não preciso fazer isso, né? As pessoas pensam muito em meses. Pô, tem 3 meses, eu não tô nadando nada, mas se eu começar a nadar em 3 meses, eu termino para, pô, 1 em 900. E é isso, então é um esporte maravilhoso, maravilhoso, extremamente dinâmico. Eu gosto muito desse esporte porque ele é muito dinâmico. É um esporte que você não precisa parar de treinar por conta de, só em caso muito extremo, Hum, claro, de uma doença, de uma lesão que comprometa muito alguma estrutura do seu corpo. Mas é um esporte que ele te ajuda muito a manter a disciplina, a regularidade e bons hábitos, sabe? Porque, que nem eu mesmo, né? Tive um episódio triste, né? Eu ia manter a minha sequência consecutiva nas provas do Internacional de Santos, que é desde 2001. E, cara, eu tive que entender que o mundo, o mundo não, a vida ela não está no seu controle, cara. Em 20 e tantos anos nunca aconteceu nada. Claro, vai acontecer algumas coisas, né? Uma dor de barriga, tal, de uma prova, mas nunca me tirou de uma prova algo. Em 20 e poucos anos, eu achava que eu era um super-herói, cara, eu era imbatível. E simplesmente meu ombro saiu do lugar na hora do almoço, pré-prova no sábado, a prova era no domingo. Cara, tudo bem, vambora, segue o jogo. A gente tem que entender que a gente não tem tudo, não dá.
Mas eu tô sem ombro, meu ombro saiu do lugar, eu quebrei minha sequência de prova. Eu vou ficar vendo no Instagram todo mundo fazendo a prova. Eu tava com bons treinadores lá dando apoio para os atletas, estava feliz, porque pelo menos a gente estava com a equipe bem preparada para dar o seu apoio para os atletas. Eu queria estar lá vivendo com os atletas. Minha cabeça deu uma surtada, claro que deu uma surtada, Uhum. vontade de parar, abandonar o esporte. Cara, isso não é para mim, porque, porra, já há 2 anos minha performance começou a cair, porque eu tô priorizando outras coisas na minha vida. Mas tudo bem, segue o jogo. O esporte, ele é muito mais do que a alta performance, do que o pódio, do que uma vaga para um mundial do Ironman. E, cara, simplesmente no domingo eu não poderia fazer a prova, porque eu não conseguia nadar com o ombro, tinha saído do lugar e tinha luxado, né? Uma luxação quando a articulação sai e volta e acaba gerando uma frouxidão ali, uma fragilidade maior na cavidade ali articular. Cara, mas eu poderia pedalar, Uhum. não ia pedalar na prova, não dava para também, não poderia fazer a prova, né? Mas tudo bem, eu vou continuar treinando, porque o esporte faz parte da minha vida. Eu vou sair para correr, dá para correr, só não dá para nadar. E olha só que esporte maravilhoso, que te mantém em movimento, te mantém disciplinado. E hoje eu sou uma referência também, eu não posso parar. Se eu Sim. parar, eu paro todo mundo. Se eu não der uma boa lição também, olha só a importância de um líder, vamos dizer assim. Se eu parar porque meu ombro simplesmente saiu do lugar e eu tô meio frustrado que eu não fui numa prova e não ganhei a prova, cara, acabou. Eu tô dando uma lição péssima também para as pessoas que estão sendo lideradas ou as pessoas que estão sendo influenciadas. E é isso, cara. E eu sou não só isso, não só pensando nos seguidores ou nos atletas que são liderados. Para minha família, né? Eu tenho Uhum. 2 filhos e meus filhos, cara. Meu filho, ele sabia que eu ia para a prova, né? E ele gosta de ver o pai na prova, sabe? Ele não ia poder ir nessa prova, infelizmente. Talvez se ele pudesse ter ido, né? Porque não dá, porque eu tô com uma recém-nascida lá de 1 mês, ela não ia poder descer, a família não ia descer. Mas eu sou uma inspiração onde eu tenho mais uma meta do Uhum. esporte. E eu gosto do triatlo, porque ele traz esse dinamismo. E eu não sei se meu filho vai ser triatleta, né? Ou corredor, ou só nadador, enfim. Ele vai escolher o esporte que ele quiser, mas ele vai ter dentro de casa um maior exemplo, né? E se eu me entregar, cara, eu entrego todo mundo e todo mundo se entrega também. Não que vá se entregar, claro, né? Mas a gente tem que ser o maior exemplo, né? E é isso. Então, esse é o poder do esporte. E o esporte, ele é realmente transformador de vidas. O esporte, ele ajuda na disciplina, na rotina, nos bons hábitos. Até fiz um post recente sobre isso, E é mesmo, é uma das maiores escolas da vida, cara. Escolas da vida. A Sim. resiliência, a força, a capacidade de aguentar pancada, pressão. Eu gosto de prova por isso que eu não vou deixar de fazer prova. Eu fico com compromisso aqui. Eu queria abandonar tudo. Ontem eu queria abandonar tudo. Não vou deixar de fazer prova. E a prova, o treinar para a prova é legal. Ou seja, não Sim. necessariamente você fazer Ironman. Assim como você, eu também estou muito afim de ficar 80% em corrida esse ano, ao invés de triatlo, porque não está comportando carga de treino para mim no triatlon. Vou fazer sim, claro, alguns olímpicos, alguns sprints, vou abandonar um pouco a longa distância, tirar um pouco o pé, focar mais em corrida, mas o treino para uma prova é legal, ele te ajuda a criar aquela disciplina, aquela rotina, aquela privação gostosa que a gente É. faz de algumas coisas, né? Para ir para o ambiente que é o da vida, cara. Uma prova é o que acontece na vida, né? No treino é o que acontece na vida, na prova mais É. ainda. Na prova vai dar vontade de fazer xixi, vamos fazer xixi correndo mesmo. Ah, tem que entender, pô, faltando energia, vamos botar gel. Puta, apertei o ritmo, vamos diminuir. Cara, cansou, dane-se. É. Respira fundo, controla a frequência, ajusta o pace e vai até o final. É isso. A gente recebe essa pancada na vida toda, no trabalho, na vida pessoal. Então, eu gosto muito do esporte como uma puta de uma escola que a gente precisa estar nela para aprender a lidar com situações importantes da vida. E, e é isso, porra, falo pra caramba, né, Gabriel? Pô, tô ficando velho. Mas Só não tô mais velho que o Marcos Paulo, cara.
Não, não de idade, claro, né? De experiência no esporte. Agora eu entendo porque o Marcão ele fala pra caramba. Eu gosto muito, cara. Eu vou dizer, inclusive, tem que fazer mais um agradecimento, porque foi uma pessoa que foi uma referência para mim no início. Eu sempre mirei e sempre miro a, a, o, o profissionalismo e o que ele criou, a importância dele no nosso esporte, na nossa área, né, como assessoria, como treinador ou assessoria. Então, antigamente a gente não tinha o Instagram, não tinha o contato, o WhatsApp para mandar uma mensagem, trocar ideia, um aprender com o outro, né? Porque eu também estava começando, não tinha nada para ensinar, mas eu não tinha como aprender também, né? É, O máximo tinha que ir na USP ali, quem que é esse moleque aí, né? Então, eu tive muita admiração, sempre tive algumas referências, né? E referências como líderes, como treinador e como hoje diretor de assessoria, e até hoje é, claro, o Marcão. E agora eu entendo porque às vezes ele fica meio bravo, ele extravasa e tal, porque já viu muito nessa vida já. e ainda tem uma missão muito importante pela frente. Lobo, você falou da escola da vida e eu queria, você falou de aprendizados que o esporte traz. E eu queria, eu peguei essa tua fase, né? Sua fase assim, ali ganhando tudo. A gente até comentou na resenha, né? Que eu te vi no pós-Cidade Pontrei São Paulo, você chateado, que você falou, cara, eu fiquei no pódio. E eu, como é que era, assim, é um processo também de evolução como atleta, como pessoa, de você. A gente tem vários pratinhos para rodar, tem carreira, o esporte, teu caso, empreendedor, pai, família, tudo, e talvez nesse momento outros pratos estavam demandando mais atenção e o esporte nem tanto. Mas quando você entra lá, você está acostumado a fazer aquilo que você faz. Fala, sou lobo, porra. Eu vou entrar aqui, eu sei o que eu faço. E você vai vendo que o esporte ele é diretamente proporcional, né? O que você investe de tempo nele, ele tende a te retornar. Como é que é essa luta também na tua cabeça para entender que talvez no momento fala, cara, ferrou, agora eu vou me dedicar à corrida, cara, não tá dando, desse jeito que eu tô entrando realmente não tá dando. Mas imagino que deve ter ficado muito puto. A palavra é essa, meio Marcos É, Paulo, mas meio putaço e falar, é, cara, porra, como assim e tal? Tipo, o que eu tô fazendo? Deve ter tido esse momento. é, não é fácil. Eu imagino um atleta profissional mesmo para valer quando ele já continua fazendo aquilo que ele estava fazendo e já não consegue mais o resultado que tinha, né? Ainda mais o cara que é profissional depende daquilo. Hoje eu, graças a Deus, eu dependo disso. Se eu não tiver em top 3 não tem problema. Só, claro, tem que tomar cuidado que não posso tirar o pé 100% de uma vez, que infelizmente a gente sabe Ah, que tem muitos, a gente tem hoje muitos atletas, tem a nós treinadores como principal referência, né? E gosto de que os treinadores estejam um pouco acima, para sempre almejar e buscar. Então isso que é o conflito na minha cabeça. Se não tivesse essa importância como treinador, e isso me puxando a continuar, a saber que eu tenho essa não responsabilidade, eu tenho essa função de inspirar pessoas e pelo menos, se não está no 100% da performance, está nos 90% frente a tudo que faz, muito provavelmente eu teria surtado um pouco mais. Parado acho que não, mas teria surtado mais. O que está sendo muito difícil é isso. Se eu não tivesse essa função social, vamos dizer assim, né, e também comercial, eu já teria largado um pouco mais, tirado um pouco mais o pé. Gosto muito de participar de provas, muito, 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 muito. Isso é muito importante. Eu vou dizer que até externalizando um pouquinho algumas fragilidades, estou sentindo desde 2019 algo um pouco estranho que eu não gostaria de ter sentido, que é o medo de ir para uma prova, de não entregar aquilo que eu estava acostumado a entregar. E simplesmente não é porque eu estou fazendo menos, tá? É porque os outros estão fazendo mais. Tanto é que se a gente for pegar os mesmos tempos que eu fazia ali, 2018, 19, de 7 para 19 foram os anos maravilhosos, e sei lá, ganhei 73 Rio como amador, ganhei Fortaleza 19 como amador, é a mesma coisa, Gabriel, a mesma carga de treino, bobear o mesmo tempo de prova, né? Porque o tempo de prova no triatlo não dá para comparar porque cada prova é uma prova, mas é um uhum. tempo muito parecido. E a gente até falou na resenha ali com o Fossarello e o Guedes um pouco sobre isso, né? Até o 73 São Paulo, que tinha acabado de acontecer ali,
o sarrafo subiu, e subiu muito, não subiu pouco. E eu não tenho que falar que é só quem está treinando é que não tem, não trabalha, não tem filho. Não, cara, é que os caras eles priorizam isso. Uhum. E jogar o sarrafo um pouco para cima. E eu tenho as minhas limitações físicas. Eu não tenho uma estrutura física, talvez, que comporte essa nova configuração do triatlo. Você vê lá no atleta profissional também, os caras mais Mudou. robustos estão É, protagonizando. Mudou a configuração do triatleta e configuração do treinamento do triatlon, né? Dos bons amadores, eles estão com o sarrafo lá em cima. Tem uns uhum. que, claro, estão numa fase de vida diferente, eu tenho que entender que eu também já tive fase de vida diferente lá Sim, atrás. Eu não tinha filho, e tá na fase desses caras, cara, que tem uma galera aí arrebentando. E eu tenho que ficar feliz com isso, porque estou até elevando o nível técnico sim. do esporte. Então, tem amador treinando com 10% do que um profissional talvez treine. E muito tá sendo legal, cara, muito amador querendo brincar com o profissional, tentando virar a chave, ver que não dá, como eu tentei já. Ó, um parênteses em 2015 que eu estava evoluindo, tanto é que foi naquela janela de eu larguei um ano no Elite do Troféu Brasil e do Internacional. É, tanto é que as provas da federação, que eram homologadas pela federação, não poderia participar como amador, porque isso me fiquei chateado, como É. trilhei, por exemplo. Eu tive um problema ali que eu não pontuava durante, acho que 2015, eu não pontuei como amador, que eu não podia, era uma categoria nada, porque eu Uhum. amo não tinha profissional e não tinha amador. Mas eu tentei beliscar ali, eu era ficava na ponta lá, quando o amador dava um profissional dava uma encasquetada, eu, sei lá, ficava entre os 10 e os 15 lá, né? Hoje não, cara. Hoje você vê amador dando na cabeça. Internacional de Santos mesmo recentemente ali, dos top 10 profissionais, sei lá, devia ter 5 amadores ali, que andando tudo para baixo de 2 horas fácil, de 1,56, 2, 3, 4 minutos acima do Colucci, do Marquinhos Fernandes, que Uhum. também voltou para amador e está querendo voltar para profissional porque está andando bem de novo. Então é isso. Então tá difícil, Gabriel. Resumindo, tá difícil. Uhum. Não tá fácil. Até que às vezes eu me emociono falando sobre isso. E eu tô numa fase bem difícil, mas não ter largado no internacional, isso me deixou muito triste. E tá sendo difícil essa recolocação, sabe? Uhum. Recolocar tá sendo difícil. Não que eu esteja fazendo menos. Eu não tô lá. Eu não posso reclamar de nada nessa vida, cara. Tô treinando bem, feliz, fazendo o que gosto, acordo cedo, de forma bem disciplinada ali. Foi o que eu fazia antes, essas 12 a 14 horas de treino, não dá. O tipo também de treino não tá dando, Uhum. né? Meu corpo, como eu falei, também tem a questão de biotipo. Eu não sou um ciclista para andar no pedal como os caras estão andando. E essa diferença que tá dando no pedal dos caras, É. inclusive, eu estava querendo buscar um artigo sobre isso, já que eu não ia conseguir montar nada para isso, não queria voltar para o laboratório para entender a minha dor. Por que que um cara de 56 quilos, andando a 4,2 watts por quilo, com 4 watts por quilo, tá perdendo, leva 10, 6, 7 minutos de um cara com 72 quilos, no pedal, né? Falando disso, né? Com 72 quilos, andando a 3,8 watts por quilo. Né? Tô andando 0,2 watts por quilo a mais, não dá, porque mudou, cara, mudou. Hoje os triatletas, eles estão sendo excelentes ciclistas e, cara, esse tempo que eu no final, né, que eu sempre fui, para quem me conhece do circuito, eu sempre tirei leite de pedra. Eu vou lá, levo um sarrafinho no ciclismo, mas estou ali. Depois na corrida os caras choravam para, É. né, que era hoje, Anda. hoje eu ainda tenho quase uma das melhores corridas do triatlo amador. Mas eu não tô tendo, porque os caras estão tão fortes no ciclismo que o ciclismo não tá dando nem conseguia, não tá chegando cansado para correr, cara. Então eu já tô levando pancada dos brutamonte do pedal. Então é isso, Gabriel. É isso. Realmente estou num processo do ano passado, 2019 para agora, vai ser 2000, fim de 19, né? Agora é 2022 e 23, Uhum. reprogramando. Mas galera, ó, compromisso aqui.
não tô tão morto. E que como foi exatamente em Fortaleza, por exemplo. Para mim, 2022 é assim. Vacilou, eu pego. Não O dá famoso mole. vacilou, eu pego. São Paulo, a mesma coisa. São Paulo tava meio fora de combate e tal, mas os caras foram quebrando, cara. Ó, já fica um recado para os triatletas amadores, os amadores que estão arrebentando aí. Quebrou, eu pego. Não vou conseguir fazer muito mais que isso, não, mas quebrou, eu pego. Fortaleza, eu vou dizer que a galera foi quebrando por causa do calor. Aí só jogar, eu vou jogando água na cabeça e vou tentando buscar os caras que me dão sarrafo no ciclismo ali. Mas é isso, Gabriel. Esses são os bastidores aí dos perrengues que eu tô vivendo aí com a Ah, cabeça legal. como atleta. Mas que sirva como lição para muitos que talvez estejam passando por um momento parecido ou para aqueles que não chegaram a protagonizar como eu, mas que ficam no Instagram olhando ali, tá vendo os caras andando forte e com expectativa, e só porque tá andando lá atrás, 5, 10, 15 minutos para trás, é menos importante ou é pior. Não tem ninguém pior que ninguém, cada um na sua fase, cada um na sua realidade, cada um com as suas limitações. A gente tem Uhum. que entender que infelizmente, tem limitações estruturais, assim como na corrida é mais ingrato ainda, porque no triatlo tudo bem, né? Você mistura um pouquinho, o cara é mais forte e tal, pedala melhor. Agora no triatlo, na corrida, puta, o cara às vezes não tem uma estrutura, né, de um corredor econômico, eficiente, com eficiência mecânica, com o corpo preparado para se tornar um corredor sub 3 de maratona, na sua primeira maratona, por exemplo. Vai ter gente que vai ter que, assim como qualquer matéria na escola, tem gente que é muito boa em física, tem gente que é muito bom em exatas, em biológicas, em humanas. Cada um tem as suas características, o que faz de melhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Isso é muito importante. A gente tem que aprender isso com o esporte. Ninguém é melhor do que ninguém e a gente não pode comparar com ninguém por conta disso, porque cada um tem suas características, suas potencialidades, sua fase de vida e só isso é interesse. Eu não quero fazer, não tenho, não quero fazer, Não tudo faz. bem. Não faz, né? Não é porque o outro está fazendo que eu vou fazer. Acho que isso é muito importante. E falando de escola da vida, é mais uma das coisas que a gente não pode deixar com que o esporte ele não ele seja mesmo uma escola, ele não faça um processo de deseducação, vamos dizer assim, né? E de desmotivação. Não, legal, legal ouvir isso de você, porque, né, como falei, vivi várias dessas fases com você e passei por isso também, de entender que eu não estava mais, ou não estava me dedicando para performar, mas foi difícil. Foram 2 anos até entender que falar, não, tá tudo bem, só vai, faz uma prova, termina, tá ótimo. Aí comecei a me apegar à disciplina. Cara, vamos botar aquela como meta, vai, pelo menos começa a comer melhor, treina legal, não sei o que, encaixa e pode ser que daqui a pouco volte a pensar, assim, mas acho que no meu caso, a lição veio do meu pai teve câncer e aí eu entendi que a vida era muito curta para ficar pensando só em subir o FTP, só pace, só melhorar pace e tal. Então veio de uma porrada da vida. Meu pai acabou falecendo, e isso me ajudou e eu acabei tendo que ali sem, não podia sentar e pensar. Era a vida me tirou essa chance de pensar, cara, a situação tá dada, é essa do pai e tal. Então hoje eu tenho o esporte de uma forma um pouquinho mais lúdica, mas vira e mexe, começa a treinar, melhora o pace, eles falam, dá pra fazer um negocinho diferente aqui, hein? Dá pra melhorar e Mas tem tal. que ser, tem que ser. Enquanto se a gente não achar que a gente pode melhorar, talvez a gente já tenha que fazer outra coisa. É, Tudo na vida a gente tem que ser. A zona de conforto ela pode nos destruir também, né? sim, Porque ela vai chegar no ponto que ela vai acomodar tanto que a gente pode gerar uma desmotivação. Então, só que a gente tem que saber o que que a gente pode melhorar e o que que a gente quer melhorar. E qual que é o ponto certo dessa melhora? Isso que é o perigo, porque o esporte, como ele lida muito, ainda mais a corrida de rua, ainda mais esporte de endurance, lida muito com a química, a gente você vai viciando, né? sim. Mas é um vício que tem que ser realmente bem administrado e que não pode ser prejudicado por conta do que está acontecendo em volta, né? Então, sinto muito, né, de você ter
tudo que aconteceu contigo, né? A gente sabe que a pena de um pai, ainda mais com câncer, é de um momento de muita reflexão. Uhum. Mas muito legal você ter reforçado esse aprendizado, a reprogramar, a trazer isso para você como algo muito forte, a importância realmente do esporte. Eu nem uso o termo ressignificar, porque o esporte sempre foi importante para você, mas você só mudou um pouco, reprogramou. E tem que ser isso. Ele tem que ser isso. Você tem que acordar e falar, cara, eu preciso disso, isso é muito bom para mim. Uhum. E por que que é bom para mim? Cara, porque eu passo o dia muito bem, Uhum. minha cabeça fica boa, eu libero o meu estresse, eu consigo aguentar tudo. Opa, tá passando do ponto, tá começando a. Quando você. Existem alguns, claro que a gente tem que observar quais são os sintomas de que esteja passando do ponto. Quando você começa a ficar cansado o dia todo, começa a perder um pouco de produtividade no trabalho, começa a estressar o ambiente familiar, começa a deixar de lado, de fazer parte de algumas coisas importantes. Talvez não seja ninguém, ninguém vai te alertar para isso, né? É, mas, É. tem que realmente tomar cuidado, porque quando você vai ver, você piscou o olho, você abriu, você está sozinho. E você está sozinho fazendo, vai morrer com aquilo, entendeu? Então, é muito Concordo. importante, galera que está ouvindo, sabe? Ah, mas para mim o esporte é tudo, então tudo bem. O esporte é tudo, então o esporte é só que para tudo bem. Se você acha que o esporte é tudo, o esporte mudou minha vida, eu só quero esporte e nada mais, e vivo isso, e não tenho filho, não tenho esposa, tudo bem. Então para você é isso. O esporte é só isso, não tem problema. Se você vive bem dessa forma, você acorda feliz. Você não precisa trabalhar, você vive de renda e só vive de esporte, tudo bem. É, mas o outro não precisa olhar, É. e o outro está fazendo muito. O esporte, talvez o esporte para você só viver do esporte, talvez você não consiga de uma hora para outra, né? Bom, dá para a gente ir Dá pra... longe, é uma questão muito ampla, conceitual, que claro que a gente tem que tomar cuidado com as famosas Uhum. comparações e o que cabe para você talvez não caiba para o outro, o que cabe para o outro não caiba para você. Então é isso E, que a gente sempre fala. Lobinho, nesses teus 72 anos de esporte aí, fiz a conta aqui agora, que você acha que mudou muito no triatlo, assim? Acho que você viveu várias fases do triatlo, talvez muita coisa tenha mudado, mas o que você acha mudou a essência? É, a gente já sabe que o perfil comercial mudou, mas o que você acha que mudou ou não mudou no esporte para você, assim? É, acho que é muito fácil, porque a gente resume um pouco do que a gente conversou. Uhum. Então, resumindo mesmo, fazendo uma síntese, já respondendo essa pergunta, a tecnologia complicou um pouquinho mais, o avanço tecnológico de equipamento, ele fez, fez com que a gente tivesse uma discrepância gigantesca, ainda mais com tudo vindo muito de fora, importado, dólar alto. É, ele acabou virando, a tecnologia, o equipamento, o alto custo de equipamento, é, a própria ciência mesmo, né? De você ter que usar um medidor para ver se a sua glicemia, se ela tá boa ou não, ou tal. Agora estou falando de dietas cetogênicas, low carb. Então, a própria ciência, a tecnologia acabou ao mesmo tempo que ajudando, já ajudou também, ajudando a desenvolver, ajudou a segregar um pouco, no meu ponto de Uhum. vista. Você ir para uma prova com uma mountain bike, com uma bike mais simples, acaba, o seu amigo chega, nossa, você vai fazer com essa bike, você vai sofrer, você não sei o quê, você vai fazer de sunga, você não tem um macaquinho com não sei o quê, você não tem, vai fazer de top, top tá fora de moda, tem que fazer É. com macaquinho com manga, mas cara, macaquinho com manga custa R$ 400, e pouco, e claro, rede social, assim como ela ajudou, ela também atrapalha, porque se você vai fazer uma prova de A4, você não vai, sei lá, ser bem aceito, porque se você postar, talvez você não tenha os likes, que você fez uma prova curta, então seja a questão da expectativa, que você vai, nossa, eu quero também mostrar o meu peito, mas, ai, puta, só vou ter a aceitação social se eu fizer uma prova longa. Então, alguns, resumindo, assim como desenvolveu, fez desenvolver, Uhum.
ele, ao mesmo tempo, ele segregou. Então, acabou, ah, ele aproxima e afasta. E é por isso que é um perigo, se você não souber por que que você faz aquilo, a essência, e ter calma e paciência. Respira fundo e vai aos poucos, porque às vezes não é para você, você não tem o tênis de placa de carbono, você não tem mais tudo bem, cara, faça com que você pode. Ah, mas eu comprei o tênis de placa, não posso pagar assessoria porque eu, porra, gastei com prova, gastei com equipamento e tal. Não sei, eu não vou incriminar se, né, não posso julgar se é certo ou errado. Tudo bem, se quis fazer com equipamento, melhor, eu não tenho mais grana e tal para pagar com outras coisas, mas eu quero, mas só tem que tomar cuidado para não deixar faltar coisas básicas, né, comprometer sua estrutura familiar, né, aquele famosos memes, né, de uma esposa ou marido não sabe a bike quanto custa a bike, É, né? Quanto custa a inscrição em prova. Então, aqueles memes, eles são importantes, eles acabam deflagrando uma realidade, né? A gente tem que tomar muito, muito cuidado. Então, para mim, é assim, o esporte, eu vou dizer que ele é tudo isso, o desenvolvimento no esporte, o desenvolvimento tecnológico, da ciência, a rede social, ele facilitou o acesso, mas ao mesmo tempo ele coloca e tira rapidamente, ou mesmo ele segrega. Quem teria a oportunidade, gostaria de fazer, acaba não fazendo, porque vou confidenciar algumas coisas, um fato, né? A gente encontrei tem um amigo, né, um amigo de longa data que começou a treinar com a gente lá na USP. Encontrei a treinar com a gente triatlo. Ele treinava outras coisas, era meu atleta, amigo e atleta de personal, né, cliente de personal. E a gente se conectou depois de, sei lá, 5, 6 anos, começou a fazer triatlon com a gente, né? Treinar para triatlon com a gente. Ele e uma amiga dele do trabalho. E esse fato mexeu muito comigo, que ainda não consegui resolver, mas tem uma missão pela frente. A gente foi fazer um treino na USP e uma galera, 40, eu achava que a gente estava apavorando lá, 40, 50 atletas com a gente saiu para treinar, foi muito legal. A gente aqui na Lobo tem um cuidado muito grande com quem está começando, mas ao mesmo tempo a gente não faz bem feito, até que a gente não fez bem feito. Olha só o que aconteceu. Aí paramos, fizemos treino de ciclismo ali na ciclovia, paramos ali para voltar para a Ponte Cidade Universitária, ali para voltar para a USP. Aí encontrei esse meu amigo, né, o cliente antigo, mas não vou chamar de amigo, porque a gente já tinha uma relação de proximidade. Ele estava com a mountain bike e com a amiga dele, que também é da Lobo, os dois entraram juntos. Aí eu perguntei, caramba, por que que você não foi treinar com a gente, cara? Eu queria muito ter te encontrado, você entrou há pouco tempo, já há alguns meses, né? E a hum, gente nunca treinou junto, mas eu também não tive o cuidado de buscar por que ele não estava treinando com a gente. Aí ele falou, puta, eu acho que a gente ainda precisa melhorar um pouquinho para treinar com vocês, ainda não é pra gente isso. Quando ele falou isso, aquilo doeu. nossa, Falei, tá errado, é atleta nosso, tá na nossa mão. Eu não consegui olhar para isso de forma antecipada, ainda mais uma pessoa que eu poderia ter acesso rápido, porque tenho um contato também hum, pessoal com ele. E foi uma coincidência eu ter cruzado com ele, começando no meio do treino ali, e ele não foi com a gente de vergonha, porque ele e a amiga dele estavam com a mountain bike, achava que a gente era muito. E olha que a gente internamente separa os grupos, tem 3 grupos, iniciante, intermediário e avançado, eu não gosto desses termos, mas quem está começando, a gente uhum, olha para essas pessoas, mas ainda não está olhando como deveria. Eu também na rede interessante. social não estou olhando como deveria para essa galera. E na nossa casa, cara, se a gente fizer uma pesquisa, a gente não ia conseguir trazer esses dados porque a gente não consegue colocar em prática essas pesquisas, mas a gente, a partir de agora, de alguns poucos meses, a gente está trabalhando arduamente aqui para também não ser de forma superficial, sabe? Só também, né, também Só discurso, né? só discurso e tem que ser forte, tem que enraizar, tem que montar um projeto para que estruturar o nosso negócio, não só o nosso negócio, mas tem uma missão importante com o esporte. E essa pessoa, cara, depois que eu escutei aquilo, que não foi treinar com a gente, porque acha que é demais, e só porque tem talvez um pouco do receio de não aguentar andar com a gente, e porque também não tem o equipamento, tá errado, porque deixou de ter oportunidade de acordar para treinar com o grupo,
aprender alguma coisa de Né? alguma forma, seja com os treinadores ou com as pessoas. Então, essa pessoa ou ela vai desistir e vai inventar, vai dar lá sinal de desligamento e vai inventar uma desculpa lá, vai falar falta de tempo, É, ou vai sinalizar sei lá, outros motivos pessoais, ou optou por outro esporte. Cara, é. quantas saídas a gente já não teve por conta disso? Porque a pessoa achou que não era para ela o esporte, porque a gente não olhou como o esporte deveria ser para aquelas pessoas que estivessem começando com o equipamento ainda não apropriado, ou com ainda a carga de treino que, imagina, é errado o que a gente faz aqui na Lobo. O cara entra na Lobo e vai para um grupo de WhatsApp com 200 e tantos atletas que já estão no esporte. Às vezes o cara está começando e só vê a galera falando de equipamento, Garmin, não sei o quê, Polar, não sei o quê, roda de carbono, roupa de borracha, bicicleta, não sei o quê, Ironman, inscrição do Iron, quem vai para a prova do Ironman, né, tal, tal, tal. E a pessoa se sente excluída. Uhum. Então, é isso. Isso é legal. Acho que precisava falar sobre isso, porque foi bom que a gente trouxe esse tema, porque é um tema que eu lembrei de um fato que fez com que a gente também quisesse mexer aqui na casa. E, claro, eu também ainda estou fazendo errado, mas ainda vamos virar a chave para ajudar essas pessoas que queiram entrar nesse esporte que a gente gosta tanto, que é o triatlo, que é apaixonante, viciante, e não abandone ele precocemente porque não se sentiu acolhido, não teve, talvez, o equipamento devido, ou porque, né, não teve paciência e também monitoramento e cuidado de olhar para alguém olhando para essa pessoa e fazer com que esse processo não receber uma planilha no Training Peaks e a pessoa a gente sabe que a gente erra também aqui, mas a Uhum. gente está trabalhando duro para acertar. Recebe a planilha, a gente usa o Training Peaks. E olha que a gente tem um processo de entrada bem firme, de apoio, acompanhamento inicial, uma planilha simplificada. Mas a gente sabe que ainda talvez 15, 20% olha uma planilha daquela, fala, meu Deus, mesmo simplificada, só corrida, mas quando junta os três ao mesmo tempo, aí começa a falar de fartlek, começa a falar de potência no ciclismo, já É, começa a FTP, cara, o cara surta. A é. gente faz de tudo para falar menos sobre isso, mas ainda a gente erra, a gente vai acertar. Então, já falando um pouco de negócio, e tal, a nossa visão, como que a gente trabalha aqui, como que né, como a nós, como não só eu como líder, mas os treinadores, a gente tem uma missão muito importante de reformulação, remodelação, né, remodelar drasticamente, profundamente a parte técnica e também o acompanhamento, o atendimento para poder fazer com que o triatlo seja mais inclusivo e mais gostoso, menos Uhum. chato, menos bitolado, né? Né? A Mas é gente fez. isso. Eu tenho um vídeo aqui no Mundo Tri, depois eu vou usar aqui para a galera. Eu fiz um vídeo gravando exatamente assim, foi uma tentativa nossa também, que eu acho que a dor que você tem é uma dor também que a gente tem aqui no Mundo Tri. Eu acho que, como mídia, a gente também tem que simplificar o esporte. Acho que o triatlo é nadar, correr e pedalar. Acabou. O resto, você não precisa ser PhD em fisiologia para fazer triatlo. Você não precisa saber o que serve FTP. Para fazer uma prova de triatlo, você não precisa disso. Você precisa nadar, pedalar e correr. Acabou. Você não precisa ter. Você pode ter mountain bike, só ver se a prova aceita ou não aceita. Então, a gente fez um vídeo para explicar o que você precisa efetivamente para começar a fazer triatlon. E não que você, tipo, roda de carbono é legal, tem a mesma roda há 10 anos, tá aqui. Comprei, mas na época que o dólar era 2 para 1, tá aqui, não vendo nunca mais, ela tá aqui e acabou. Eu fiz o meu triatlo, eu comecei de bike road, eu fiquei 1 ano e meio de road fazendo lá, aí comprei o mini clip, botei o mini clip, até falar, não, ok, agora eu vou investir numa bike. Tudo bem que era a época que você conseguia, o salto não era tão grande de grana. Mas acho que disso, de mostrar que é possível e que é só você. Se você tem a vontade, a disciplina, dá para fazer com mountain bike, bike road, e que não precisa de tênis de carbono, nunca precisou. Você não precisa nem de relógio, se você não quiser. Só precisa do que foi item obrigatório de segurança das provas e acabou. E dos treinos.
Essa bike pode ter 10 marchas, pode ter 8 marchas, pode ter, tipo, como é que era no quadro, pode ser qualquer coisa, desde que você. Porque acho que também para a gente é importante como mídia, quanto mais gente tiver nosso esporte, a gente tem mais público para consumir vivendo o nosso esporte, o que para a gente é bom como comunidade, e também para consumir nossas matérias, nossos patrocinadores, mais atletas para consumir as assessorias, para organizadores de prova, para tudo. Então, o bolo tem que crescer no geral. Então, acho que hoje, quando você vê o preço de uma bicicleta hoje, eu acho que assusta uma galera que não vai vir. O cara não vai vir. Quando o cara vê o preço da bicicleta, fala, não é possível. Não é possível que é isso para fazer triatlo. Aí você tem que desmistificar, mas é, tem que tirar a palavra. Acho que o triatlo ficou muito preso à performance, né? Falou de triatlo é performance. Então você tem que ter uma bike de carbono, com roda de carbono, com tênis. Não, você precisa só terminar. Você precisa ter as coisas, ter vontade. O resto o tênis de R$ 200, se você não treinar, ele vai durar mesmo, ele vai correr a mesma coisa que o tênis de 2.500. Se você não treinar, filho, não adianta, né? Você só vai estar mais bonito na Exatamente. foto com o carbono lá, mas Então fica aí o reforço, que a gente tinha pensado um pouco sobre isso, mas já que a gente está indo nessa linha, e a gente aqui internamente vai trabalhar muito nos próximos meses. Vamos ver se nos próximos meses a gente faz realmente um projeto bora. para valor. Não, não que a gente vai fazer, vamos ver se a gente faz. A gente vai fazer sim, mas vamos fazer no momento apropriado para que ele seja sólido, não seja só bonito, uma maquiagem, a gente não dê sequência. Um projeto que tem início, meio e não tenha fim. Né? Porque eu já pensei em fazer, a gente já tem pessoas fazer sobre isso. Vamos pegar uma etapa na época do Primeiro, Troféu Brasil, fazer eu mesmo fazer com equipamentos como eu comecei, mas poderia gerar né, se a gente não contasse uma história realmente do processo de treinamento, tudo ficaria muito superficial e poderia ser meio que um deboche, vai, a gente vai Uhum. lá para fazer um equipamento que está desmerecendo os outros adversários, aí vem um monte de ouvido, né? A É, gente vai ouvir muita coisa, né? Mas deixa no radar aí, vai fechou. ficar no radar aqui, que a gente está realmente estruturando muito fortemente, avaliando muito isso, mas a gente só vai fazer quando a gente estiver preparado para fazer. A gente já está Uhum. fazendo aqui nosso papel, mas a gente está se estruturando mesmo para poder conversar com esse público e a gente vai sim conversar para você que está ouvindo aí a gente, está começando no esporte, nossa missão não, ela é muito longa, tá? A gente não vai desistir, não. Rubinho, reta final aqui agora. Qual é a melhor lição que você acha que o esporte te deu? Cara, no reta final, o objetivo, ele mudou minha vida, cara. Ele mudou mesmo, assim, sabe? Do sedentário garoto que era bullyingado na escola e nem sabia que era bullying, mas era o Porpeta, alguém Zoado. que trabalha com. Hoje eu tenho que agradecer. Claro que ainda tem muito para corrigir, para acertar, para receber feedback e construir. Mas hoje, simplesmente, o esporte é tudo na minha vida, é 100% do meu dia. Ele é meu trabalho, ele é minha válvula de escape, é o que me faz me sentir, valorizar de certa forma, porque me sinto bem fazendo aquilo que eu faço. Ele é, ele é o exemplo para meus filhos, né? Principalmente para meu filho que agora está correndo igual o pai, quer nadando igual o pai e tal. Então, cara, ele é simplesmente tudo. O esporte, ele é tudo. Ele é extremamente importante e a gente tem que levá-lo muito a sério. Uhum. Mas, ao mesmo tempo que a gente leva a sério o esporte, a gente tem que levar tudo a sério o que está ao redor dele. Aos bons hábitos, aos bons pensamentos, né? Não adianta nada fazer esporte, falar que eu sou tal, 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 e sair falando mal de todo mundo, comendo mal. Então, eu tenho que colocar em prática o esporte em si. A partir do momento que a gente não coloca em prática o esporte em si, né, cara, não tá legal. Não tá legal. Repense o que que o esporte é. Ele justamente é um hábito angular que vai melhorar, ele vai te ajudar a reforçar bons hábitos. E hábito também, mas não, eu posso comer o que eu quiser. Não pode, cara. Não posso subir meus vasos. A gente sabe que não pode comer gordura trans, não pode, não pode. Mas eu não tenho nada. Não pode, cara. Gordura, comer mal não pode. Vou treinar para comer, esquece, tá errado. E eu vou treinar para beber, tá errado. Não, beber, cara, beber álcool em excesso é ruim, não é bom. Não é porque eu estou sendo chato, se é chatão, não, não é bom.
Tá com sobrepeso não é bom. Ah, mas o esporte está sendo chato, gordofóbico. Cara, sobrepeso tem que eliminar. Não é bom. Né? Faça, seja você, não, não é bom. Eu sei que cada um tem seus problemas, tem problemas hormonais, problemas tal, tal, tal. Mas combata. Lute Uhum. para ser saudável como um todo. Saúde de uma forma global, né? E, por fim, claro, o pensamento, né? A atitude de pensamento. Ele tem que te ajudar a ser mais leve, a tomar decisões, de forma mais assertivas e te ajudar mesmo no dia a dia. E é isso. Então, em resumo, É isso. resumo prolongado, mas resumo, não resumo, mas é isso. E qual que é o teu sonho hoje? Tirando o ombro no lugar aí. O ombro ficar no lugar é um dos sonhos, mas o outro, vai. O sonho hoje é continuar fazendo o que eu estou fazendo por muito tempo, a envolver meus filhos e continuar envolvendo meus filhos e minha família, e aumentar minha base de seguidores, não de seguidores do Instagram, mas de seguidores que são impactados diretamente pelo que eu faço, e eu quero ajudar mais e mais pessoas, de forma direta e indireta, a ter o esporte e a viver o que o esporte ele realmente proporciona, como eu já disse aqui, né, de forma ampla e real em sua vida. Então, para mim, o que mais me deixa feliz hoje e vai me deixar mais ainda lá na frente é ver meus filhos, minha família impactada diretamente e querendo brincar de correr como o Ravi, né? Meu filho quer brincar de correr, brincar de nadar, brincar de fazer esporte, receber um feedback de um atleta nosso mesmo, ou um seguidor que agradece por eu ajudá-lo no dia a dia, com aquela minha rotina de manhã, ou a falar alguma coisa. Eu preciso falar mais coisas mais legais, e mais básicas, mais educacionais, instrutivas, não ficar só Uhum. postando resultado e performance, que isso não vai ensinar ninguém também. E é isso, então essa é a minha missão, então, ou seja, ela vai ao longo da vida toda, então eu não vou parar. Fechou. E quem acha que o Rodrigo Lobo vai abandonar o barco, não vai, porque eu vou também tentar botar um pouco de pressão, porque eu gosto de adrenalina, mas na medida certa. E se vai, como é que você falou aí durante esse, como é que é, se quebrar, se atropela. Ah, não vacila. Se quebrar, não vem inventar história, que aí eu abocanho, tá? Porque essa é uma das vantagens de você estar no esporte de forma mais madura e a chance de você quebrar é baixa, porque você sabe tomar decisões e até o final. Então, é por isso que é bom quando esse é um grande né, do diferencial quando você tem o esporte de forma raizada, Uhum. sólida e aprendeu tudo, né? Aprendeu, passou por todas as etapas, né? A- Porque a chance de você quebrar é mais baixa. Porque você vai saber diminuir o pace na hora certa, vai saber hidratar um pouco mais na hora certa, passar uma passagem de carboidrato na hora certa, fazer um pré-treino, pré-prova na hora certa. Uhum. Então, mas claro, a gente não tem controle de nada, tudo pode acontecer, mas como a gente tem mais experiência, É. cuidado, quebrar a gente abocanha. Meu velho, brigadaço pelo papo. É, a gente falou tanto do Internacional de Santos, falar pra galera que a gente tá gravando na segunda-feira, logo seria no sábado, o Lobo teve o ombro saiu do lugar, então é recente essas dores dele, do ombro, por isso que a gente tá falando. E acho legal também mostrar, cara, porque agora eu vou puxar a sardinha pro teu lado, mas quando eu comecei no triatlo, você tava destruindo. Eu comecei essa época, 2010, 11, já tava lá. Então você era o cara que, caralho, esse moleque é o ET, cara. Esse moleque é o ET, pesa 2 gramas, esse moleque corre pra caralho, não sei o quê. E a gente vê que, cara, é humano também, tá ligado? Tem momentos, tem dor de cabeça, tem hora que a performance não tá legal, que a cabeça às vezes não tá legal, ou a cabeça tá boa e a performance não tá legal e faz parte também do jogo. E acho que viver todas as fases do esporte, acho que é legal ver isso. Já tem, pô, você é novo, mas tem 24 anos de esporte, né? 20 e poucos anos de esporte. Então é legal também ver esse outro lado aí, não só ser humano, porque eu acho que a gente acaba se cobrando muito, e você, eu acho, imagino que deve se cobrar ainda mais por tudo que você alcançou no esporte, não se ver ali, deve ter uma autocobrança muito forte. E, cara, faz parte, eu sei que daqui a pouco você está de volta aí também, dando trabalho
vai ser, e é bom ver você competindo, valorizando o esporte que você fez e faz pelo teatro, sempre muito legal de compartilhar e de ver. Tá aí, vamos nessa. Então, obrigado, adoro, obrigado mesmo por receber esse feedback. E assim como você, imagino que muitos também apoiam. Também tem os haters que estão a fim de. Esse cara também chega, né? Já deu. Mas é bom saber que pessoas que estão na mesma sintonia e energia pensam dessa forma. Então, eu vou continuar ensinando por meio do esporte, seja, seja em primeiro, segundo, terceiro, quarto, 18º, 20º, ou simplesmente concluir a prova. O que eu quero é ensinar. É, Boa. ensinar, não também ensinar de forma errada, né? Não, Uhum. digo, também não adianta, né? Eu socar treino, viver lesionado e É, ensinar que é bom ser lesionado. Não, não é bem assim, porque eu tenho a dizer que também, poxa, ó, o cara tá só lesionado também fica dando, também, mas ele é humano, porque também tem um monte de lesão, não, pelo contrário. Não é bem assim, você que tá ouvindo aí, que eu vou ficar quebrado o tempo todo, porque se eu tiver quebrado o tempo todo, quer dizer que eu também estou fazendo errado e exato. estou ensinando errado. Mas, mas é importante a gente entender a essência, entender que, né, os princípios do treinamento, colocar isso em prática de forma organizada, eu gosto muito disso. E claro, como você falou, o humano, tem coisas que a gente não tem controle, É. respira fundo, segue o jogo e vambora. Segue que o esporte não pode sair das nossas vidas. Valeu, Lobo. Obrigado, meu velho. Tamo junto e até a Aí, próxima. Você pode bora sempre pra aberto aqui para cima. você. Obrigado, tenho que falar, parceiro de longa data. E galera, obrigado para quem foi até o final, valeu pela paciência. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês. Ajudar, essa é a minha missão. Ó, quem for até o Bora final, pra cima. escreve aí nos comentários hashtag Volta Lobo. Volta Lobo, quero ver. Que a gente deixa sempre essa última no finalzinho para ver se a galera chegou até o final mesmo. Valeu, Então, meu beleza, velho. volta logo e vou Brigadaço. voltar. BTCast, Rodrigo Falou. Lobo. Fiquem ligados aí que semana que vem tem mais. Valeu!